Olá, boa noite, meus irmãos. Hoje eu vim aqui contar de uma visão que eu tive na madrugada de ontem. Devido eu cheguei muito tarde ontem do trabalho, não deu para mim fazer o vídeo, mas hoje, graças a Deus, cheguei um pouco mais cedo. Tomei um banho ali, rapidão. Agora eu vim falar dessa visão que eu tive. E hoje eu não posso até deixar uma palavra, uma mensagem, uma pregação, mas talvez essa visão, esse sonho, ela possa se transformar numa pregação. Ela possa ser aquilo que o seu coração sentir. E o que aconteceu na visão foi o seguinte: de repente chegava numa casa meio abandonada, uma casa velha, e como posso dizer, o nosso adversário, o nosso inimigo, como falar o verdadeiro evangelho, o próprio Satanás estava ali acocado, ele estava sentado de coca e ele estava como uma estátua, ele estava bem paralisado. Ele nem se movia, não piscava, tava até os bichos, ele tinha uns bigatos nele andando assim no peito dele, mas tava tudo paralisado. E ele tinha um chifre mais ou menos desse tamanho assim, pequeno, não era grande, meio torcido assim. E o couro dele, a pele dele não tinha, era uma pele lisa, mas era de couro, como se fosse uma camuflagem de jacaré, mas sem escama. Ele era uma couraça e no peito dele era cheio de bicho. E aí logo quando eu vi, eu na visão, eu já sabia que era uma armadilha aquilo lá. E as pessoas que estavam comigo achavam que era uma estátua. E eu logo já pensei, já veio na minha mente, já o Espírito Santo tocou no meu coração, na minha mente, que era uma armadilha. Uma armadilha do próprio diabo. E aí, quando eu vi, eu já falei que era uma armadilha, que ele estava se fingindo de estátua para pegar alguém. Só que nesse momento, quando ele já viu que eu sabia que ele era o próprio que estava ali, ele só estava se fingindo de paralisado, ele se levantou. Quando ele se levantou, quem estava comigo se assustou. Mas eu já esperava que ele ia se mexer, porque eu já sabia que era ele. E aí quando ele se levanta, ele vai falar para mim adorar ele, para me prostrar de joelho para ele. Mas ali eu já estava com a visão espiritual, ali eu já estava ciente que era ele. E na visão eu falava para ele que na palavra de Deus estava escrito que nós devemos adorar somente a Deus, se prostrar de joelhos somente para o Senhor. E nesse momento, quando eu falei que nós devemos prostrar somente a Deus, aí ele veio falar para mim que ele era o próprio Deus. Ele tentou me enganar, falando que era Deus, que ele tinha acabado de ressuscitar, por isso que ele estava cheio de bicho, que ele tinha acabado de vir da terra. Mas como ele era muito feio, ele não tinha forma de humano, ainda mais com aquele chifre dele, não tinha como ele enganar ninguém. E aí ele começou a se transformar em humano, ele começou a virar uma pessoa. Mas a verdadeira característica dele eu já tinha visto. Não tinha como ele me enganar mais, nem enganar ninguém que estava ali. Ninguém estava comigo. Mas algumas pessoas tinham medo dele.
E eu tocava nele assim, cheirava ele para ver se ele tinha algum cheiro, e não tinha cheiro nenhum. Eu chegava, encostava o rosto perto do rosto dele, mas ele não tinha cheiro. Na visão não tinha nenhum cheiro. Concluindo. E aí, agora vocês devem perguntar, mas o que tem a ver essa visão? Irmão, através desta visão que eu tive, desta visão, o Senhor me revela que o inimigo, ele tá atraindo muitas pessoas e tá enganando muita pessoa. E através dessa visão que eu tive, quando ele percebeu que ele não ia enganar ninguém, de repente as pessoas que estavam comigo, nós entrava numa guerra contra o pessoal da laia dele. Ele tinha um povo que era dele, um povo que lutava com ele. E aí nós de repente tava num trailer, um container. Nós começava a guerrear uns com os outros. Mas quem estava ali desse container comigo e eu, todo mundo, nós tínhamos vantagem que nós estava protegido. Nós estava num trailer, um container. E ele e o povo dele tava tudo no tempo, tava no meio de um campo, na campina limpa, na invernada. E eles perdiam essa batalha. Então, irmãos, através dessa visão, o Senhor me fala que estão entrando em guerra os religiosos contra esse povo que não crê na palavra do Senhor, povo rebelde, um povo que já está com o coração dominado pelo inimigo, o povo que está fazendo a vontade do inimigo. Através dessa visão que o Senhor me deu na madrugada de ontem, eu vim me perguntar para o Senhor por que ele estava ali paralisado como uma estátua, porque ele estava ali fingindo de estátua. E o Senhor vem me falar que ele está fazendo armadilha para pegar essas pessoas. Ele está se fingindo, glória a Deus, aleluia, de profeta. Você pode ver que na visão ele falou para mim que ele era Deus, aleluia. E eu creio que através dessa visão, logo já vai se levantar pessoas falando que é o próprio Deus. Só que através dessa visão o Senhor me usa para alertar você que está assistindo, ou você que já tem conhecimento da palavra, que sente de enviar para alguém, envia. Esteja preparado espiritualmente, porque se você não tiver com a visão espiritual, você jamais vai conseguir discernir o que é de Deus e o que não é de Deus. Jamais você vai ter uma visão de Deus, porque a palavra de Deus fala que a gente tem que estar em comunhão com o Espírito, porque se você tiver em comunhão com o Espírito Santo, automaticamente você vai rejeitar o espírito imundo, porque o espírito imundo ele vem para enganar, ele vem para pegar as pessoas que já estão com a mente fraca, ele vem para enganar essas pessoas, entrar em depressão, pessoa que fica muito oprimida. Aí é a hora que ele vai aproveitar o ponto fraco e vai entrar na mente da pessoa. Então é esse tipo de armadilha que ele está preparando para a pessoa que está fraca espiritualmente. Se você quer um reforço espiritual, se você quer um reforço para ter com o Senhor a presença dele, para você discernir o que é de Deus e o que não é de Deus, eu venho falar para você: dobre o seu joelho e ora com o Senhor. Peça para o Senhor a visão espiritual, um reforço espiritual, para que você venha discernir o que é do Senhor. Eu creio que talvez ali naquela visão, se eu tivesse fraco, eu teria se deixado elevar a conversa dele, ele poderia ter me enganado.
Mas em momento algum eu tive medo dele, e em momento algum eu me prostrei a ele. E aquelas pessoas que estão lutando junto com ele, na minha visão que estava guerreando contra ele, são os cristãos que vai entrar em confronto neste tempo de agora. Porque ele mostrava pessoas de Deus e pessoas do inimigo. Nós brigávamos contra os outros. E esse é o tempo que Deus está mostrando. É o tempo que Deus vai querer ver os seus fiéis. Vai querer ver seus fiéis que estão tementes ao Senhor, que estão firmes na obra, que estão firmes na palavra, que estão firmes na rocha. Porque já está no tempo que o povo vão começar a prender os cristãos, que o povo vai começar a oprimir os cristãos por causa da fé de Cristo. A palavra de Deus fala que nós seremos perseguidos por causa do amor do Evangelho. E eu creio que você que perder sua vida defendendo a palavra do Senhor, defendendo o Evangelho, você vai ganhar o reino do céu. Mas se você covardear, negar o nome do Senhor, você pode ter certeza que no julgamento o Senhor vai se lembrar desse momento. Porque eu creio que essa visão que o Senhor tem me dado, eu sou difícil lembrar sonho, sou difícil lembrar alguma coisa, mas quando é alguma visão de Deus, quando é alguma coisa que o Senhor vem me mostrar, eu lembro perfeitamente. Então, irmãos, isso pode ser um alerta. Pode ser um alerta que o Senhor pode estar me usando para falar para vocês que vai estar assistindo. Pega firme com o Senhor, porque agora vai ser tempo de guerra, tempo de batalha. Esse Covid-19 que veio aí, vocês podem ver que muitos cristãos não estão nem preocupados, porque isso é bíblico, todo mundo já está esperando coisas que pode acontecer até piores. Assim como eu tive essa visão, que os cristãos vão começar a se entrar em guerra uns contra os outros. Na visão mostrava muitas pessoas lutando e guerreando. E a principal pessoa que eu atingia no meio dessa guerra era ele, o próprio inimigo. E não vai ser diferente. Todos nós que defendemos o Evangelho, todos nós que seguimos nosso Senhor Jesus Cristo, se nós estiver firme na rocha, nós sempre vai defender o Evangelho. Sempre nós vai estar com o Senhor. Irmão, você que está firme com o Senhor, continue firme, continue orando para aquele que está fraco. E eu, graças a Deus, estou entregando toda a língua, todo o povo, toda a nação nas mãos do Senhor, para que venha fortalecer espiritualmente, que venha fortalecer na oração, no jejum, para que nós venha vencer essa batalha. E eu creio em nome de Jesus que nós vamos vencer. E fica aí essa passagem dessa visão que eu tive. Você não é obrigado a acreditar em mim só porque eu tive uma visão e talvez Deus me usou para falar alguma coisa aqui, mas eu tenho o direito de passar o que eu vi, e eu posso acreditar no que eu vi, porque eu creio que o que Deus mostra, o que Deus revela, porque quando a gente está preparado espiritualmente, Deus começa a mostrar as coisas pra gente. Só que ninguém é obrigado a acreditar em ninguém, mas devemos orar para que Deus venha confirmar. Amém? Então fica aí para você ouvir essa visão que eu tive, e eu creio que alguma coisa desta visão, do que o Senhor me usou para falar através dessa visão, vai fazer sentido para você que está ouvindo. Amém?
Fique na paz do Senhor. Que Deus abençoe grandemente sua vida e sua família.